Irmãos, eu vou falar uma coisa, nós ficamos muito alegres ainda há pouco, né? E essa alegria é a alegria do Espírito Santo, a alegria do Senhor. E eu vou dizer para você, falar sobre solidão não é fácil. Não é fácil. E eu confesso a vocês que mesmo na minha área profissional, trabalhando com a solidão, eu fiquei surpresa com algumas coisas que eu descobri a respeito da solidão. E eu tenho certeza que você também, nessa manhã, vai entender melhor algumas coisas sobre a solidão. Mas então, irmãos, o que é... Bom, nós estamos falando de emoções curadas, vidas restauradas. O texto bíblico, o versículo que eu escolhi, do texto que nós vamos ler, é o versículo 7 de 1 Samuel, o versículo 7. Agora eu só vou ler o versículo 7. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Bom, o que nós já sabemos é que as emoções fazem parte de ser humano. Então, todo ser humano tem emoções e sentimentos. Nós já falamos sobre o medo, já falamos sobre culpa, já falamos sobre ansiedade e agora vamos falar sobre solidão. Então, a respeito dos sentimentos, ninguém está imune. Você não pode falar, não, eu não vou me emocionar, eu não vou sentir. Ninguém está imune. O que é, então, solidão? A solidão é um sentimento subjetivo e doloroso de desconexão e isolamento, caracterizado pela ausência de conexões sociais significativas, mesmo estando rodeado de pessoas, e pode levar à tristeza, ao vazio, pessimismo e problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Bom, o que quer dizer que é um sentimento subjetivo? Quer dizer que eu posso estar me sentindo sozinha por um motivo e pelo mesmo motivo a pastora Vanilda não se sentir sozinha. Pelo mesmo motivo a irmã Zê não se sentir sozinha. Então é subjetivo, é pessoal, é de pessoa para pessoa. O que tem diferente na solidão dos outros sentimentos? Eu gosto muito de dar exemplo, porque eu acho que o exemplo simplifica bastante, a gente consegue entender melhor, tá? Então, vocês vão imaginar, eu vou ser bastante exagerada, tá? Quem está aí na portaria? Ricardo. Então, vai começar, o problema começa ali, na portaria. Vamos imaginar que nessa escada suba um leão. Quem vai ser o primeiro a sentir medo? O Ricardo. Quem aqui não vai sentir medo? Nossa, gente, nenhum. Quem aqui não vai sentir medo? Todos vão sentir. O que vai ser diferente de um para o outro? É que um vai ficar paralisado. O outro vai gritar. O outro vai sair correndo. O outro vai tentar se esconder. Certo? Mas medo todos vão sentir, certo? Então, não é evitável, certo? Agora nós vamos mudar o animal para um inseto, tá? Um inseto. Olha aí, tá vendo? O inseto, gente. Agora, esse inseto, hoje eu descobri que ele não é um besouro. Ele é uma abelha, e eu achei que era um besouro. Vocês já ouviram falar, eu não sei, provavelmente... em estados diferentes ele tem outro nome, mas em Barretos ele chamava mamangava ou mamangaba. Não sei se vocês já ouviram falar. Parece um besouro grande e preto. E faz... Quem já conhece, quem já viu, quem conhece? Tá, então vamos imaginar que aqui entrasse uma mamangava. Quem mataria ela o mais rápido possível? Olha aí. Mas mataria de medo, né?
É bom matar logo para não me perturbar. E quem ficaria com muito medo ficaria assim. Vocês estão entendendo? O medo traz uma reação. Mas agora vamos pensar na solidão. Quem vocês acham que é a pessoa mais expansiva, mais alegre dessa igreja? Alguém aí me dá uma ideia? O que você acha, vai? Que cada um acha. Josélia? Tá. Vamos pensar que é a Josélia. Josélia é mais expansiva dessa igreja. Será que a Josélia sente solidão? Mas a gente olhando para ela, consegue perceber? Não. Essa é uma questão da solidão. Pessoas extrovertidas podem se sentir sozinhas. Como eu disse para você, existem algumas coisas que elas são preventivas. Por que nos países há tanto sofrimento? Principalmente no Brasil. Porque a gente não trabalha com prevenção. Né? A gente trabalha com o problema já instaurado. Então, por exemplo, nós não cuidamos, de modo geral, da obesidade. A gente cuida das doenças do obeso. Então, a gente não se preocupa em prevenir a doença. A gente só cuida depois que ela está instalada. E por isso, eu vou passar não nós pensando em igreja, tá? E depois você não pensa assim, ai pastora, mas isso não é palavra. Depois você vai entender, tá? Isso é preventivo. Então, nós não vamos falar da igreja, mas nós vamos falar da solidão de um modo macro, da solidão no Brasil, tá? Para você saber como está. Já é uma questão de saúde pública, reconhecida como epidemia pela Organização Mundial de Saúde. Sabia disso? Não. Estatística. A solidão é uma epidemia crescente no Brasil, afetando cerca de 15% a 50% da população, dependendo do estudo, com 15% dos brasileiros relatando solidão profunda, similar aos Estados Unidos. A solidão profunda pode gerar uma patologia, que é uma doença, tá? E quais doenças ela pode provocar? Prestem atenção. Ela está associada ao aumento de doenças graves, como depressão, ansiedade, diabetes, alterações vasculares, sistema imunológico enfraquecido, inflamação crônica, dores físicas, problemas gastrointestinais, distúrbios do sono, tensão muscular. Sendo seu impacto prejudicial à saúde comparável ao de fumar 15 cigarros por dia. Então, quando eu li essas informações, eu falei, não, eu não posso deixar de falar. Porque a gente não sabe que solidão causa tudo isso. O mecanismo da dor por trás, o mecanismo por trás da dor da solidão. Fisiologicamente, a solidão provoca um aumento contínuo na produção de cortisol, o hormônio do estresse. Esse estado de baixa intensidade, porém constante, desgasta o corpo, levando à inflamação e ao esgotamento de diversos sistemas orgânicos. O que quer dizer? Que eu fico o tempo todo com picos de estresse. E isso vai somatizando no meu corpo. Então, às vezes, a pessoa não sabe porque ela está doente, é porque ela está sofrendo de solidão. E junto com isso, vem essas outras coisas. É importante para você saber disso? Bom, então nós já sabemos como está a solidão no Brasil. Então, 15% daquelas pessoas têm ou uma questão patológica ou mental, emocional ou física, tá? Aqueles 15%, os outros 50% pode vir a ter, porque também se sentem só.
E agora nós vamos falar, a gente falou aqui como está a solidão no Brasil. Vamos ver como está a solidão no mundo. Nas nossas mãos, ao mesmo tempo, estamos criando menos vínculos na vida. Lu, Gi, dá para voltar? Estamos cada vez mais conectados, com acesso ao mundo nas nossas mãos. Ao mesmo tempo, estamos criando menos vínculos na vida real. Na vida sempre. Vida do MBS. Uma em cada 6 pessoas no mundo sofre de solidão. Muito mais do que um sentimento que dói, é uma condição que mata. São 100 mortes por hora. Os números são da Organização Mundial da Saúde. A OMS alerta. A solidão é uma ameaça à saúde pública global, principalmente entre os jovens. Forming friends in your early 20s or as a young adult is really, really difficult. Not to disrespect anyone else, aside from my therapist in probably more than 6 months. Os pacientes que hoje procuram médico, 30% a 40% sofrem de problemas do tipo ansiedade, solidão, depressão. E a Organização Mundial de Saúde, preocupada com a repercussão disso na saúde, na vida das pessoas, chamou a atenção e organizou um grupo de trabalho para reconectar as pessoas, para olhar objetivamente para o que está acontecendo. Como é que eu reduzo a solidão? Como é que eu reduzo o isolamento social? Obrigada, Gi. Bom, o que vocês não conseguiram ler, aqui na hora que ela falou em inglês, eu vou ler. Nesse século, as pessoas estão mais solitárias do que nunca. Fazer amigos quando se tem 20 e poucos anos é muito, muito difícil. Eu não interagi com ninguém, além do meu ex e da minha psicanalista, por provavelmente mais de 6 meses. Isso aqui foi naquela parte que falou em inglês. Então, vocês entendem como a solidão está afetando e nós, de alguma forma, não estamos preocupados com isso? E eu não sei se você ouviu falar que existe um Ministério da Solidão. Vocês sabem disso? O Ministério da Solidão, Japão, nomeou seu primeiro-ministro da Solidão, Tetsushi Sakamoto, em 2021, em resposta ao aumento de suicídios intensificado durante a pandemia do Covid-19. Aí você vai falar assim, não, então a solidão foi por causa do Covid. Vou te dar outra notícia antes disso. Reino Unido foi o pioneiro ao criar a Secretaria contra a Epidemia de Solidão em 2018, focando em combater o isolamento de jovens, adultos e idosos. Nós ainda não temos, mas provavelmente, né? A gente gosta de copiar os outros países, não sei se isso vão copiar, mas um Ministério da Solidão para tratar dessas pessoas. A solidão é um sentimento legítimo, precisa ser reconhecido. Imagina que você está andando numa estrada e de repente você vê uma casinha, tá, pegando fogo. Tá pegando fogo. E você passa por ela. Pergunta: a casinha deixou de pegar fogo porque você não deu atenção e passou por ela? Não. Assim é a solidão. Não tente passar pela solidão achando que não está sozinho, porque não vai melhorar. É pesado, né, irmãos? Então, mas tá bom, pastor, então me explica qual é a raiz. Se eu já sei da solidão, já sei o que é, já sei o que pode causar, me explica qual é a raiz da solidão. A raiz da solidão é entender o que falta. Quando você entende de fato o que falta, você descobre a raiz da solidão. A solidão não está fora, a solidão está dentro. Então eu posso estar rodeado de pessoas e estar só. Eu posso estar só
e não me sentir só. E depois isso se chama solitude. É o estar bem mesmo estando sozinha. Eu não me sinto mal em estar sozinha, eu me sinto bem. É um momento em que eu posso refletir, que eu gosto de estar sozinha, e não é gostar de ser solitária, é ter solitude. É um sentimento que te faz sentir bem mesmo estando sozinha. Aí uma pessoa fala assim, mas eu gosto muito de ficar sozinha, eu devo ter um problema. Não, se você ficar sozinha e está bem, você não tem um problema. Então, 2 tipos de solidão. A solidão individual e a solidão coletiva. O que acontece na solidão individual? Como eu posso me sentir sozinha? Falta de autenticidade, desconexão com o eu verdadeiro. Máscara, performatizar, encenar. Esse performatizar seria bom e fácil, tanto para o pastor Douglas como para a Meire explicar, né? Porque a gente ouve muito falar nisso de performance. E o que acontece nesse performatizar? Eu mostro ser uma coisa que eu não sou. Mas eu tenho 18 mil seguidores. Tá bom ou tá ruim? Gente, eu não tenho, tá? 18. Como diz, eu não tenho 18 mil seguidores, tá? Mas vamos imaginar que essa pessoa tem 18 mil seguidores. E ela passa, pelo menos, vou pôr 30 minutos, tá? Que não é real, provavelmente é mais. Mas vamos imaginar que ela passe 30 minutos fazendo vídeos, fazendo áudios, postando foto, e as pessoas curtem, né? E ela tem 18 mil seguidores, tá? Quando ela não está fazendo nada disso e ela vai deitar à noite, ela sente solidão. Por quê? Porque ela não é aquilo que ela está mostrando. Vocês não veem isso o tempo todo, gente? Seguidores, pessoas seguindo, influencer, né? Pessoas seguindo, de repente acontece uma coisa que fala, não é possível que essa pessoa fazia isso, era assim. Por quê? Porque ele está performatizando. Não é a realidade dele. Então, quando ele está sozinho com ele mesmo, ele está triste. Provavelmente até num estado depressivo, que não é uma depressão, mas um estado depressivo. Tá dando para entender, gente? Crenças de que você não merece ser amado ou receber afeto. Isso também te faz entrar no estado de solidão. Não, eu não mereço. O Tiago merece, mas eu não. A Cida merece, mas eu não. Eu começo a achar que eu não mereço. E aí eu começo também a sofrer de solidão. Frustração com tentativas de aproximação. Tá, por que eu não me relaciono? Porque no ano passado eu tive uma amizade que eu achava que era muito bacana. Deixa eu ver um nome aí bem diferente. Fala um nome aí diferente. Pancrácia. Bom, sugestão, Pancrácia, né? Eu tive lá uma amizade que eu era muito sincera com a Pancrácia e eu contava tudo para ela. E aí, de repente, ela saiu, fofocou da minha vida, falou mal de mim e falou assim, olha, eu nunca fui amiga dela, ela só achava. Amiga da onça. A irmã de José. Veja bem. E aí eu começo a ter essas frustrações com a amizade. E aí eu começo automaticamente a me afastar. Porque eu vou achar que todas as outras amigas que eu tiver vão ser igual a Pancrácia. Isso é fato? Gente. Agora sim, peguei vocês. Quem acha que isso é fato, levanta a mão. Quem acha que não é, levanta a mão. Tem gente que não acha nada, né? Aí vai esperar a próxima amizade para saber. Gente, mas deixa eu falar para vocês, isso é um pensamento, tá? É um pensamento que você vai criar isso como regra.
Isso não é uma verdade. Todas as suas amigas não são pancráceas. Né? Uma é pancrácia, outra tem outro nome, outra tem outro nome. Né? É diferente, as pessoas são diferentes. Frustração faz parte da vida. Né? Por que nós estamos nessa dificuldade hoje? Porque as pessoas não aceitam ser frustrados. As pessoas não conseguem lidar com a frustração. Tá, tudo bem, eu era amiga dela, mas ela não era minha amiga. Tá tudo certo, já entendi. Da outra vez, eu não vou falar tudo para minha amiga. Vou ser mais superficial, até eu entender que de fato ela é minha amiga. Ai, pastora, nada de palavra? Calma, gente. Vulnerabilidade e fragilidade em investimento de tempo e energia, a dedicação a relacionamentos. Bom, se ela sofre com relacionamentos, ela perde a vontade de procurar se relacionar. Todo relacionamento que eu tenho não dá certo, então eu não vou investir em me relacionar com ninguém. E a última, pensar que precisa se tornar alguém para ter relacionamentos. Então, eu olho para aquela pessoa e vejo, nossa, mas aquela pessoa é muito inteligente. Não, para mim ser amiga dela, eu vou ter que ser mais inteligente, vou ter que estudar muito, aí depois eu vou tentar ser amiga dela. Não, aquela pessoa tem muito bom gosto, né? Ela se veste muito combinando. Então, assim, quando eu conseguir, porque eu ponho estampado com estampado, eu ponho uma calça estampada com uma blusa estampada. Quando eu conseguir me vestir melhor, eu vou me aproximar dela. Gente, nada a ver, né? Bom, e na parte, isso eu falei na parte individual, o que pode atrapalhar. E na coletiva, trabalho remoto, por exemplo. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa e que você trabalha 5 dias, 4 dias remoto e um dia você vai na empresa. Para você conseguir se enturmar, você vai ter que fazer um esforço. E se você não fizer esforço, você vai achar que ninguém gosta de você. Redes sociais. Bom, redes sociais, gente, vocês sabem. Eu estava conversando, né? A gente estava conversando, eu e o pastor Cláudio, e eu disse para ele, vamos imaginar que eu tenha, vou pôr poucos, tá? Que eu tenha 1000 amigos na rede social. E eu converso com eles uma boa parte do tempo. De repente, cai a rede, tá? E eu não consigo usar nem o celular e nem o computador. E não consigo falar com esses amigos. Eu me sinto sozinho ou não? O que vocês acham? O que você acha, Eduardo? Sente sozinho ou não? Se você não conseguir falar com ninguém no celular. Não. Cadê? Lorena, sente sozinha? Sim. Melissa, sente sozinha? Então, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu quero pedir a essas mães que tirem o celular dessas crianças 2 dias para ver como eles se sentem. Inclusive, se você quiser tirar o celular um dia de você para ver como você se sente, também seria bom. Patrícia? Eu me deparo constantemente com mães que tiram o celular das crianças para não ficar e estão tentando tirar a vida. Vem aqui rapidinho. Esse... Som. Acho que... Obrigada. Tá? Som. Então, gente, assim, eu trabalho, eu sou professora de primeira pediátrica e, assim, eu trabalho com crianças até 17 anos, 11 meses, 29 dias. Eu trabalho com muitos jovens que estão tentando tirar a vida do celular, porque a mãe pegou, porque a mãe tirou o celular por horas, fogem de casa, tá? Muitas crianças fogem de casa, inclusive colaboradoras minhas, auxiliares e técnicas, e sim, isso é está sendo um grande transtorno para os pais em relação ao celular. E, assim, realmente é uma coisa que muitas vezes a gente que é pai, de jovem, nós não conseguimos ter controle, mas, sim,
Jovens falam que não, mas poucas horas, não um dia só, mas poucas horas que os pais tiram o celular, que a gente tem que ficar de olho, porque é uma coisa séria. Obrigada, Paty. Entenderam, irmãos? Sim. 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 Você pode, o Daí está dizendo que você pode tirar o celular e colocar outras coisas no lugar do celular, né? Porque como a criança se sente só, ela fica o tempo todo sozinha num quarto com o celular. Você tira o celular dela, ou ela fica em casa com o celular, você tira o celular dela e deixa ela. Então, agora eu vou falar para vocês, gente, uma coisa absurda que acontece com pais, tá? E eu vejo isso com uma certa constância. Pais que ficam o tempo todo no celular, não querendo que os filhos fiquem no celular. É, no mínimo, estranho. Pastor Paulo? A questão da lei, não poder usar o celular na aula. O transtorno que causou. Sim, não poder. Sim, na área da educação. Não poder usar o celular durante a aula. Por outro lado, se percebeu que não usar o celular fez com que, na hora do intervalo, que também não podia usar celular, eles começassem a fazer brincadeiras, a se conectar, a se agrupar, a conversar. Haviam crianças que eu vi reportagem, uma sentada aqui, a outra aqui, as duas conversando uma com a outra pelo celular. Uma do lado da outra. Conversando pelo celular, tá? Isso dá mais uma pregação. Ele falou para mim, falou para os filhos, vocês não vão assistir série, porque eu vou brincar e você vai olhar. Pronto, olha lá. Anthony, não deixando os avós assistirem série. Vão brincar comigo, é isso aí. Mantenha isso, Marli. Mantenha isso. Então, redes sociais. E o terceiro, situações de pobreza, racismo. E aí a gente pode falar diversas coisas. Tudo que leve a se sentir não pertencente. Tudo que leva você a se sentir não pertencente, de certa forma, te deixa solitário. Porque você não pertence. Tá? E agora isso foram informações. Tá? E agora eu vou falar para vocês sobre a palavra que eu dividi em 3 partes. Que é emoções. Gente, se nós estamos falando de emoções curadas, é porque existem emoções doentes, certo? Senão a gente não estaria falando de emoções curadas. Então, vamos falar de emoções adoecidas ou doentes, emoções curadas e depois de vida restauradas. E nós vamos falar sobre Eucana. Eucana é um nome masculino, né? Porque a gente pensa assim, não, é um nome masculino, é o nome de um homem, pai, que ele é pai. Então, quem era Eucana? Eucana era levita, descendente da tribo de Levi, homens escolhidos para servir no tabernáculo, auxiliando os sacerdotes. Não era só especificamente para o louvor e para tocar, também eles serviam. E isso, gente, é muito importante de vocês, quando tiverem tempo, dar uma observada o que fazia o levita, tá? Para você entender um pouco melhor sobre isso. Mas vamos falar. Vamos começar aqui, no versículo 2. Eucana tinha 2 esposas. Eu não sei. Agora eu vou comprometer os maridos e vou começar pelo meu, tá? Tá? Marido, uma esposa dá trabalho? Hã? Muito? Os cabelos brancos é por causa de mim, né? Tá certo. Obrigado, Jô. Deus é pai. Péricles, uma esposa dá trabalho?
Eu nem cheguei na segunda, Félix. Pastor. Ó, a Josélia está dando esse diagnóstico. Pastor Douglas, uma esposa dá trabalho? Bom, não vou fazer pergunta para todos, porque mais ou menos a gente já sabe a resposta. Mas eu vou fazer para o mais novo, né? Mateus. Esposa dá trabalho? Quanto tempo de casado, Mateus? Gente, Mateus disse que esposa não dá trabalho, tá? Entre aspas, 3 meses de casado. Gente, olha só, Eucana tinha 2 esposas. Bom, ele tinha, olha só, e agora ele tinha 2 esposas. Naquela época podia, tá? Naquela época podia. Não devia, mas podia. Então, ele tinha 2 esposas. Mas olha só imagina como era a casa, tá? De Eucana. Por quê? Porque vamos imaginar, tá? Vou pôr eu de novo e o pastor Cláudio. Pastor Cláudio, casado comigo, certo? E de repente ele decide que ele vai arrumar outra esposa. Certo? E nós estamos naquele tempo, certo? Nós estamos no tempo do Antigo Testamento, tá? E ele traz a esposa. Olha, ele traz a esposa, para onde vocês acham que ele traz a esposa? Para dentro de casa, gente. Ele traz a esposa para dentro de casa. Olha só, não tem outro quartinho, não, é lá mesmo. Já está ajeitado. Olha só, Eucana tinha 2 esposas. Agora, olha como as 2, tá? E aí a gente tem que pensar que as 2 emocionalmente eram adoecidas. Né? A gente fala que é só uma. Mas olha só, a primeira se chamava Ana. E a segunda, Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Situação fácil ou difícil? Difícil. Bom, todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifício a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Essa caminhada, tá, levava aproximadamente de 1 dia e meio a 2 dias para ir adorar no tabernáculo, porque aqui ainda era tabernáculo, tá? Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos dela. Bom, vamos imaginar, tá? E aí eu estou falando, vamos imaginar que eu apresente como sacrifício um animal. Parte do animal eu posso comer com a minha família. Parte eu sacrifico e parte eu posso comer com a minha família. Lembre-se que Eucana era levita, tá? A Ana, porém, bom, então, a parte que ele recebia, ele dividia, ele dava para a Penina e dava para os filhos. A Ana, porém, dava uma porção especial. Ó, picanha. Olha, tá vendo? Pensar, né? A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava. Apesar de o Senhor não lhe ter dado os filhos. E por que esse apesar, entre aspas? Porque naquele tempo, né, se a mulher não tinha filho, era porque Deus não quis dar. E por isso, apesar do Senhor não ter lhe dado os filhos. Bom, então nós já temos uma informação. Eucana amava quem? Ana. Será que Penina tinha inveja de Ana? Sim.
Mulher não é disso. Bom, gente, então a primeira parte, emoções adoecidas. Uma tinha inveja da outra, porque, gente, poderia, tá? Isso poderia ser diferente. Ah, pastora, como assim? Tá, vamos imaginar que Penina tivesse filhos, tá? Tivesse filhos. Concorda que ela teve um primeiro filho na casa de Eucana? Então, ó, ela teve esse primeiro filho. Se ela considerasse Ana, ela ia falar assim, vamos cuidar desses filhos juntos, vamos, certo? Vamos ser mães juntas. Concorda que ia ser um outro clima? Concorda que se Ana aceitasse estar bem com Penina, o clima da casa seria diferente? Porque, gente, não era uma coisa como nós estamos falando, que não é uma traição isso. Isso podia, isso acontecia. Né? Então, elas poderiam se dar bem? Poderiam, mas não se davam. Então, Ana queria filhos e não tinha. Penina tinha filhos e... pensa bem. Gente, por que vocês fecharam a janela? Ah, tá. Tá calor, né? Bom, eu tô sentindo, não sei. Bom, então, emoções adoecidas. O que são emoções adoecidas? É uma desregulação emocional. São emoções disfuncionais, respostas desproporcionais à situação ou respostas emocionais intensas não coerentes aos fatos. Nossa, o que é isso? Isso é tão simples. É assim. Eu falei uma coisa para Melissa. Vou pegar você, tá, Melissa? Pode? Falei uma coisa para Melissa. Melissa ficou com raiva de mim. Eu não. Melissa ficou com raiva de mim. Aqui na igreja, tá? Ela ficou com raiva de mim. Ela saiu pisando duro. Ela encontrou a Cleusa. A primeira pessoa que ela viu foi a Cleusa. Tudo bem, Melissa? Claro que tá. Você não tá vendo que tá tudo bem? Aí encontra a Marli. Mamãe Marli. Aí o bicho pega, né? Porque... Como assim? Como assim? Aí a Melissa fala para Marli. A Marli fala para Melissa, Melissa, tá tudo bem? A Melissa fala, claro que tá. A Marli vai falar, eu te conheço, eu sei que não tá. Então, o que a Melissa fez com essa raiva? Ela foi reproduzindo para as outras pessoas. Então, era motivo, talvez era uma coisa simples, que podia ser resolvida, mas isso foi. Então, você pega uma emoção que pode ser resolvida e faz dela um drama. Você conhece alguém assim? Sim, sim. Bom, e sua rival, gente, vamos pensar assim, e sua rival provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Será, é o que a Bíblia diz aqui, mas será que era o único motivo que Penina zombava de Ana? Só porque ela não tinha filhos? Qual é o outro motivo? Tinha privilégio, ele amava ela, sim. Bom, então, vamos imaginar, e sua rival, né? Esse rival. Rival é concorrente. Quem é o concorrente? Quem é o rival do Corinthians? Palmeiras. Tá, gente, vamos combinar o seguinte, tá? Quantos jogadores tem no Corinthians? Jogadores, quando vai jogar, quantos jogadores? Quantos? 11 ou 12? Uns está dizendo 11, outros 12. Quem? Tá bom, então vai. A gente põe 11 ou põe 12? 11. 11 jogadores no Corinthians. Do outro lado tem quantos jogadores? 11. Eles estão em pé de igualdade? Sim. Mas são rivais por causa do time. Um é um time, outro é outro time. Agora sim, uma mulher que tem vários filhos e outra que não tem filho está em pé de igualdade? Então, e como a gente pode ser concorrente nisso?
Desleal, é desleal, é desleal, né? Bom. Ai, gente. E agora? E agora? Bom, vamos lá. 5 minutos, tá? 5 minutos que. Hã? Todos os anos era a mesma coisa. E é aqui que eu quero dizer. Você já viveu uma coisa que todos os anos é a mesma coisa? É fácil? Não. Era essa a situação de Ana. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Gente, você sabe que você vai para um lugar. E olha só, né? Imagina, toda vez que eu vir para a casa do Senhor, a Cida me desaforar. Já pensou, Cida? Que difícil. Quando eu pensar em ir para a casa do Senhor, eu vou pensar no Senhor ou vou pensar na Cida? Então, todas as vezes que ia chegando perto, como Ana começava a se sentir? Sabendo que ia ser a mesma coisa. Isso tirando do que acontecia em casa, né? Então, eu vou dizer para você uma coisa. Existe possibilidade de mudar. Todos os anos era a mesma coisa. Mas esse ano pode ser diferente. Amém? Você crê? Esse ano pode ser diferente. Às vezes, as coisas são a mesma coisa, porque nós fazemos do mesmo jeito. Nós fazemos sempre do mesmo jeito, vai ser sempre a mesma coisa. Ressentimento. Então, o que acontecia com a Ana? Ressentimento, acúmulo de emoções dolorosas e a repetição mental dessas emoções, mantendo o corpo sob estresse constante. Quando chegava para adorar que Penina perturbava a Ana, automaticamente já Ana ficava sem comer e ficava triste. Bom, e aí entra o esposo, né? Ana, por que você chora? Será que Eucana não sabia por que Ana chorava? O que vocês acham? Sabia, tá. Devia perguntar só para os homens, né? Pergunta Eucana a seu marido, por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha, gente, esse homem era um homem muito bom. Vamos combinar. Ele era. Porque para ele ter coragem de falar para Ana que se ele não era melhor do que 10 filhos. Agora, eu não sei se Penina tinha 10 filhos porque a Bíblia não diz. Mas mais que 2 ela tinha. Porque se todos os anos eles subiam, então vamos imaginar que ela tivesse 5. Era 5 anos de sofrimento. E se fosse 10? 10 anos de sofrimento acontecendo sempre a mesma coisa. E aqui a gente vai começar o início do processo de cura, tá? O início do processo de cura. Ana ora pedindo um filho. E quando esse cabeçalho lá na Bíblia está escrito Ana ora pedindo um filho, eu imagino, gente, será que Ana não orou várias vezes pedindo um filho? Eu acredito que sim. Mas dessa vez foi diferente. Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. Talvez esteja na hora de você se levantar, para que aconteçam as mudanças. Talvez seja a hora de você, homem, se levantar, de você, mulher, se levantar, de você, menina, se levantar, para que aconteçam as mudanças. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor.
Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Você já teve esse choro? Esse choro de alma? Não é diferente? Choro de alma, de total entrega. Ana chorou assim. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração, e se me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Mas eu parei aqui e fiquei pensando. Eu quero tanto um filho, Deus me dá o filho e eu dou para ele. Como assim? É quando eu entendo que o filho não é meu, o filho é dele. Sabe aquela apresentação que nós fazemos aqui, das nossas crianças? Nós estamos entregando, de fato, o nosso filho para o Senhor? Não é uma entrega? É uma entrega. Nós estamos entregando, de fato, os nossos filhos para o Senhor. E os nossos filhos passam a ser do Senhor. Foi o que Ana fez. Mas tá cansativo? Então, irmãs. Então fez o seguinte voto: eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Eu vou pular o versículo, tá? A gente vai para o 15, tá, Gi? O que aconteceu aqui? Enquanto ela fazia essa oração, ela só movia os lábios. E chorava e movia os lábios. Eli, sentado, viu ela. Ele viu ela orando desse jeito, se derramando na presença do Senhor. E ele achou que ela tinha bebido vinho. Ele achou que ela tinha bebido. E é interessante porque a gente vai falar assim, nossa, mas como assim? Vocês não se esqueçam que essas celebrações eram festas. E em festa, sempre alguém perde a mão. Né? Um outro perde a mão na festa. Ou comendo demais, ou bebendo, né? Se tiver bebida, ou bebendo. Então, tanto é que no dia de Pentecostes, lembram lá? Que a palavra foi, mas esses homens estão embriagados. E alguém disse, não, eles estão falando na nossa própria língua. Então, em tempos de festa, alguém poderia perder a medida. E Eli, olhando, falou assim, ó, como você está embriagada? E ela disse, Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa, mas eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Lembra lá que eu falei da tristeza profunda? Né? Então, a tristeza profunda pode causar depressão e solidão. Segunda parte, emoções curadas. Segunda parte, emoções curadas. Muito obrigada, exclamou ela. A oração, então, quando ela disse que ela não tinha bebido, então ele falou, então, que se cumpra o que você pediu em oração. Ela respondeu, muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto não estava mais triste. Jesus cura emoções feridas. Amém. Jesus cura a solidão. Amém? Porque, olha, recebeu oração, teve a oração respondida, o rosto já não estava mais triste. Mas ela já estava grávida? Ela já tinha bebê? Não. Creia nas promessas. Creia nas promessas. Não se esqueça das promessas. Não fique esperando a promessa se cumprir para você se alegrar. Não. Pede. O Senhor falou que vai te dar, já se alegra. Amém? Amém. Gente, vocês vão ler, vocês vão prometer para mim, não, vocês vão prometer para vocês mesmos que vocês vão ler o capítulo 1 inteiro, tá? Amém?
nós temos um compromisso de terminar o culto no horário. Tá? E acabou. A pregação não terminou, tá? Mas não sei como que a gente pode fazer, enfim. Tá. Então, consigo. Tá. Acabei de ganhar 7 minutos. Tudo bem para vocês? Bom, então eu vou falar só, eu vou pular os versículos, tá? Então, o nascimento e a dedicação. Ela voltou para casa, teve relações com seu marido, engravidou e chegou a época de adorar o Senhor novamente. Então, o que Ana falou? No versículo 22, Ana, porém, não foi. Chegou no outro ano, na época de adorar, ela não foi, porque o bebê, ela ainda estava amamentando, certo? Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido, né? Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Então, entre 3 e 4 anos, as crianças eram desmamados. E aí, o que Eucana respondeu para ela? Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo, provavelmente de 3 a 4 anos, tá? E olha que interessante, quando eu li isso aqui, o que eu pensei, né? Eu falei assim, a ideia que eu tive olhando para hoje, né? Faz do jeito que você quiser. Eucana falou para ela, né? Faz do jeito que você quiser, aí tá tudo certo. Mas não foi isso. Olha o que acontece. Observação. Eucana poderia ter anulado o voto de Ana. Números 30, 12 e 14. Mas se no dia em que ficar sabendo o marido se recusar de aceitá-los, o voto, ou a promessa dela será anulada e o Senhor a perdoará. Ele podia falar assim para ela, nada disso. Não vai levar menino, vamos adorar e você não vai deixar menino lá, não. E eu achei isso muito interessante. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas, se ele não levantar objeção alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que está de acordo com todos os seus votos e promessas. Amém? Amém. Então ela levou ele, né, embora ele ainda fosse pequeno, provavelmente de 4 a 5 anos, ela levou ele, eles adoraram ao Senhor, fizeram um sacrifício. Agora, então, Ana disse a Eli, agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. E Ana fez uma oração. Meu coração se alegra no Senhor. E aqui a terceira parte, vidas restauradas. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Amém? Amém? Então, o Senhor vai te fortalecer. Amém. O Senhor abençoou a Ana e... tá. Então, assim, poxa vida, eu queria tanto um filho, dei o filho para Deus. E agora? E agora? E o Senhor abençoou Ana e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Amém? E agora o final. Entenda, e aqui nós estamos falando daquilo que nós cremos. É daquilo que nós cremos. Nós não estamos sós. Nós não estamos sós. O dia que você se sentir sozinho, lembre-se, você tem o Espírito Santo e Jesus com você. E Deus com você. Você não está sozinho. Quando tiver esse pensamento, eu estou sozinho. Opa, como assim? Não, eu não estou sozinho. Eu tenho o Senhor. Muita gente não vai entender isso. Só entende isso quem é espiritual. Amém? Ensine esses novos discípulos a abençoarem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso. Estou sempre com vocês até
o fim dos tempos. Então, nós temos Deus conosco e Deus em nós. Amém? Deus abençoe. Obrigada.